Parashat Shoftim, aprenderemos agora a Parashá da sua forma simples. São 55 páginas. A obra que feita foi algo mais simples possível para trazer as bases da Parashá. É claro que a gente pode adicionar muitos explicadores e profundidades, mesmo que não tão profundas, né? Avançou um pouquinho na profundidade, assim como esse PDF ficou com 55 páginas, vamos colocar sem explicação alguma, só os versículos traduzidos direto em forma praticamente enigmática, algo em torno de 20 páginas, talvez 15. Colocou os Tanzelets, que é a explicação simples da simples da simples, já virou 55. Se a gente dá só mais um passinho, já vira mais de 100 páginas e dirá uma explicação profunda e completa da Paraxá inteira. Então aqui o objetivo desse vídeo é a gente ler e explicar de modo bem breve os versículos de acordo com os Tanzelets, que ele fez essa obra incrível de explicar toda a Torá de modo simples, as expressões, versículo por versículo, e é desse jeito que a gente vai aqui fazer. Como se fosse um panorama geral sobre os acontecimentos da Paraxá, os ensinamentos. Dada a introdução de como é essa estrutura de estudo, vamos dar início. Estudo da Paraxá, Dvarim 16. Assim começa do capítulo 16, do versículo 18. Nomeie juízes oficiais para você em todas as suas cidades que o Eterno seu Deus está dando a você, conforme as suas tribos, e eles julgarão o povo com um julgamento justo. Então deve ser posto que juízes e oficiais. Os juízes são aqueles que fazem o decreto acontecer, eles decretam se esse vai ter que pagar para aquele, se esse vai ter que viver ou não, daí por diante. E os oficiais são quem? Aqueles como policiais que vêm executar a lei. Explicação: Stenzelets. Juízes oficiais no meio para você em todas as suas cidades que o Eterno seu Deus está dando a você conforme as suas tribos. Israel tem a obrigação de estabelecer juízes oficiais também nos demais lugares em que vier a se estabelecer. Então não é só na terra de Israel que estamos obrigados a nomear juízes oficiais para julgar todo o povo. Também caso conquistemos outros territórios, lá também devemos o quê? Colocar tribunais, juízes oficiais para executar a lei. Algo que esqueci de colocar na introdução, vou adicionar aqui, esse PDF é gratuito, você procura na descrição Biblioteca Gratuita Sabedoria da Torá, lá você clica e dentro dessa pasta do Drive você vai encontrar Parashat Shoftim 2.0, que é o nome desse arquivo, e lá você pode acompanhar junto comigo, ou aqui na tela, ou mesmo abrir também aí num dispositivo e poder acompanhar com o PDF aberto, tanto a explicação quanto a leitura junto. Então essa é mais uma opção. E eles julgarão o povo com julgamento justo, pois isso é uma condição indispensável para a existência da nação. Então aqui a gente já aprende uma das bases da existência do povo de Israel. O povo de Israel, ele só. Na verdade, que aqui nem. O Stenzelitz, ele não falou diretamente a nação de Israel, ele falou da nação. A gente entende de modo indireto que é o que é a nação de Israel, que é o que está sendo dito até agora. Só que a gente pode também entender daqui que qualquer nação onde a justiça é corrupta, onde a justiça não funciona, os perversos não são julgados, e eles julgarão o povo com julgamento justo. Então, todo país onde o julgamento justo não acontece é uma nação que tende a ser destruída, a ser acabada. 19. Não distorça o julgamento, não favoreça ninguém e não aceite suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e distorce as palavras dos justos. Não distorça o julgamento, não desvie o julgamento da justiça. Não favoreça ninguém, não conceda tratamento favorável a uma das partes por conhecê-la. Você vai conhecer a pessoa, é seu próximo, seu parente, você fala, vou fazer um julgamento diferente. Na verdade, que é até mesmo proibido julgar um parente próximo. Caso isso venha acontecer, o juiz é trocado. E não aceite suborno, pois o suborno cegará até mesmo os olhos dos sábios, fazendo com que eles percam a capacidade de julgar corretamente. Ou seja, se vai cegar os olhos dos sábios, é óbvio que os olhos de um ignorante de Torá, que mesmo que ele seja juiz, etc., quando ele não sabe a lei da Torá, então mais fácil ainda ele vai ser de ser cegado por qualquer benefício que uma das partes litigantes tiverem para oferecer.
né, dentro de um ato corrupto. Aqui não se trata necessariamente de receber um benefício de forma intencional e direta com o objetivo de produzir determinado resultado no julgamento. O próprio recebimento de um benefício faz com que a pessoa passe a enxergar as coisas de maneira diferente. Então teve um tribunal que chegou, uma das partes acendeu a luz, o lugar estava apagado, acendeu a luz. O juiz judeu levantou, falou: não posso mais julgar o caso. Por quê? Porque eu tive um benefício grande dessa uma das partes que eu vi acendendo a luz. Se ele não tivesse visto quem acendeu a luz, tudo bem, mas ele viu quem acendeu a luz. Então, mesmo que isso não tenha sido, né, um carro, alguns $1000, um relógio de ouro, daí por diante, mesmo que tenha sido algo praticamente sem valor, totalmente indireto, esse benefício, quando o sábio, quando o juiz, ele estuda para ser juiz, ele entende que qualquer benefício é algo que pode ser que venha a deturpar e grande chance que venha a mudar o julgamento, que na hora que for passar no raciocínio do juiz, do shofet, e o outro tiver feito um benefício, aqui vai acontecer algum tipo de abrandamento do decreto, algum tipo de modificação do que não deveria ser modificado. Então simplesmente o juiz se levanta, fala: eu não estou apto para julgar esse caso. Aí vem outro juiz. O próprio recebimento de um benefício faz com que a pessoa passe a enxergar as coisas de maneira diferente. E mesmo que o juiz queira emitir um julgamento justo, o suborno distorcerá, deturpará as palavras dos justos. Isto é, palavras e decisões justas. 20. Justiça. Justiça persiga. Para você, viva e tome posse da terra que o eterno teu Deus está dando a você. Não basta observar uma lei justa. É necessário também justiça, a justiça persiga. Deve se esforçar e empenhar-se para fazer com que a justiça prevaleça. Ou seja, não só você cumprir as mitzvot, você fazer com que as mitzvot sejam cumpridas, porque as mitzvot, os mandamentos de Hashem, são a justiça. Então você perseguir isso, você disseminar, falar da importância, querer que outras pessoas aderam, cumpram a vontade de Deus, isso é perseguir a justiça, fazer com que os outros cumpram a lei. Deve-se esforçar e empenhar-se para fazer com que a justiça prevaleça, para que você viva e tome posse da terra que o eterno seu Deus está dando a você, pois ali deve existir uma sociedade devidamente organizada na qual prevaleçam a justiça e a retidão. Então, na entrada da terra de Israel, né, do deserto para a terra de Israel, para que você viva e tome posse da terra que o eterno teu Deus está dando para você. Qual que é a condição? Justiça, justiça persiga. Então, quando você cumprir a lei e você entender que a lei é o que tem de mais elevado, é o que tem de mais justo no mundo, e disso você persegue e faz justiça, quer dizer, você aqui é a posição de juiz, ou mesmo não precisa ser juiz necessariamente, você pode ser uma pessoa que divulga aulas de Torá que falam a importância das mitzvot, de cumprir a vontade de Deus. Então, essa é a condição para quê? Para que você viva, primeiro de tudo, a própria vida do povo de Israel conseguir entrar na terra de Israel, viver no deserto e entrar na terra de Israel, também isso é uma dica geral, não só para a situação específica, e tome posse da terra que o eterno seu Deus está dando para você. Você só vai conseguir vencer os cananeus, os Shvatamim Knaanim, a partir disso que você, justiça persiga a justiça. Pois ali deve existir uma sociedade devidamente organizada. Através da justiça, a sociedade se organiza. Através dos policiais executando, os oficiais executando a lei da Torá, e não leis aí aleatórias, isso vai fazer o quê? Pois ali deve existir uma sociedade devidamente organizada. A sociedade vai ficar organizada através da justiça, na qual prevaleçam justiça e retidão. Não é só justiça, e justiça com deturpação, com corrupção na justiça. Justiça e retidão. Não plante para você uma asherá. Então o próximo versículo vem falar: não plante para você uma asherá. Na verdade está no lugar errado. Vou colocar aqui. Aqui está no lugar certinho. E esse também. Ok. Não plante para você uma asherá. O que é uma asherá? É uma árvore que faziam idolatria com ela. Faziam idolatria. Ela aparece, uma das vezes que ela aparece de modo principal é no livro Reis 2, quando Izével, a esposa de Ahav, fez lá um templo para Asherá e ela cultuava de modo assíduo, né? Era uma das líderes do templo dessa árvore Asherá.
Não plante para você uma Asherá, qualquer tipo de árvore junto ao altar do Eterno, seu Deus, que você fizer para si. Não plante para você uma Asherá, qualquer árvore destinada ao culto, ou seja, uma árvore que ela é destinada à idolatria. Junto ao altar do Eterno, seu Deus, que você fizer para si, não preste honra ao Eterno, da mesma maneira como se cultuam outros deuses. Aqui ele não trouxe a outra explicação, eu vou trazer, que é óbvio que os Temzeletes, o Rav Temzeletes, ele se ateve ao que tem de mais simples e explicações simples e diretas. Um excelente formato, mas aqui a gente vai um pouco além. Foi sobreposto o versículo de persiga justiça, justiça persiga para que você viva e tome posse da terra que o Eterno seu Deus está dando a você. E depois fala, não plante para você uma Asherá, qualquer tipo de árvore. E aqui a Guemará, na verdade, ensina que caso o juiz não for justiça, justiça persiga, ele for justiça, dinheiro persiga, então ele vai fazer o juízo de acordo com quem pagou para ele suborno para o teatro acontecer e o resultado, né, quando ele for bater o martelinho já vai ser direcionado de antemão, já está tudo previsto o que vai acontecer. Então aqui é como, se isso acontecer, é como se estivesse colocando uma árvore de idolatria. E a árvore de idolatria, aqui está escrito que não faça Asherá de Kesef e ouro e prata. Aí fica a pergunta, mas calma, poderia fazer então de madeira e de pedra? Por que não falou que não pode fazer, né, a idolatria? Então aqui falou que um deus de dinheiro, de ouro e de prata, justo para dizer o quê? Se você estiver colocando um juiz e corrompendo o juízo, isso é equivalente a fazer a idolatria do dinheiro. Você está o quê? Você está corrompendo, sendo contra a vontade de Deus. O que tem de mais sagrado é a ordem e a justiça. Você vai pegar essa ordem e a justiça e vai deturpar ela por conta de dinheiro? Isso para você é considerado como um deus, como uma árvore, como plantar uma árvore de Asherá. Então por isso que ficou sobreposto um versículo aparentemente nada a ver ao outro. Uma hora está falando de justiça, outra hora fala de não plantar árvore de idolatria. É a explicação da Guemará. E não erga para você uma coluna sagrada, algo que o Eterno seu Deus odeia. Então, outro tipo de idolatria. Um é plantar árvore e o outro é árvore sagrada. Desculpa. O outro é uma coluna, uma pedra, uma tsevá. E, de modo semelhante, não erga para você uma coluna sagrada, isto é, uma pedra ou estrutura elevada que sirva como centro de culto. Devarim 17, versículo 1. Não sacrifique ao Deus, seu Deus, boi ou ovelha, que tem algum defeito, qualquer coisa ruim, pois isso é uma abominação para o Eterno seu Deus. Não sacrifique ao Eterno seu Deus boi ou ovelha, isto é, gado bovino ou ovino, que tenha algum defeito, conforme já foi definido anteriormente. E também não ofereça um animal que tenha qualquer coisa ruim, ou seja, quando você for oferecer para Hashem no templo, no Beit HaMikdash, os judeus oferecem todos os dias, os não-judeus podem também oferecer. Então aqui não pode oferecer o gado que tenha defeito. E também não ofereça um animal que tenha qualquer coisa ruim, ou seja, outros defeitos que não sejam classificados propriamente como deformidades, mas que tornem o animal desagradável ou impróprio, como por exemplo sinais evidentes de idade muito avançada. Ou seja, tem vários sinais que vão tornar o animal impróprio para o abate no templo. É só para a gente ter uma ideia que isso existe. É óbvio que dá para adentrar, especificar cada defeito, etc., só que aqui não é o objetivo. Pois isso é uma abominação para Deus, seu Deus. O defeito em si não é uma abominação. O que é abominável é o ato de oferecer diante do Eterno um animal desse tipo, pois é apropriado que aquilo que uma pessoa oferece ao seu Deus seja mais digno e honroso possível. Ou seja, o problema não é o animal ter o defeito, o problema é sacrificar ele e oferecer ele de modo que não é apropriado. Isso também é para direcionar que a pessoa que talvez tenha um defeito, ela vai poder oferecer ao animal, que o que não pode ter o defeito é o próprio animal. 2. Se for encontrado no meio de você, em uma das cidades que o Eterno seu Deus está dando a você, um homem e uma mulher que pratique o que é mal aos olhos do Eterno, seu Deus, transgredindo sua aliança. Explicação. Se for encontrado no meio de vocês em uma de suas cidades, isto que é, em um dos lugares onde vocês vivem, que o Eterno seu Deus está dando a vocês, um homem ou uma mulher que pratique o que é mal aos olhos do Eterno seu Deus,
transgredindo sua aliança, quer dizer, descumprindo a vontade de Deus. Aqui ficou bem compacto, o Rav não abriu. E essa pessoa for e servir a outros deuses, se prostrar diante dele, ou diante do sol, da lua, ou de qualquer dos exércitos dos céus, ou o que eu não ordenei, ou seja, ele for fazer idolatria para animal, para pau, pedra, astro, vai agora se prostrar para o sol, para a lua, para alguma estrela, certo? Tiver alguém no meio de Israel e estiver fazendo o que é mal aos olhos de Deus, ou seja, idolatria, aqui nesse caso, né, sendo de modo mais direto falando, se prostrar para outros deuses, diante do sol, da lua, qualquer astro, exército dos céus, quer dizer estrela, qualquer astro dos céus que eu não ordenei, e ele for servir a outros deuses, se prostrar diante deles, a idolatria não é apenas a transgressão de um dos mandamentos da Torá, mas uma violação da aliança fundamental com Deus. Talvez esse seja o sentido do verbo ir, que é frequentemente associado na Torá àqueles que praticam idolatria em Israel. Como se dissesse, se ele voltou e se afastou de seu judaísmo. Ou seja, ele se voltou, quer dizer, ele estava no caminho correto, que ele se virou 180 graus e foi para outro caminho. E, sob esse aspecto, não há diferença quanto à natureza dos outros deuses que ele lhe escolher servir, seja sol ou lua ou qualquer dos exércitos dos céus que eu não ordenei. Isto é, ordenei que não fossem servidos nem honrados, ou ainda, eu não os designei para governar o mundo como imaginam aqueles que os cultuam. Então, qual que é a lógica errônea da geração de Enosh, que depois também vieram, essa mesma lógica foi utilizada ao longo das outras gerações da adoração de ídolos. Deus criou todo tipo de administradores de cada parte do mundo. Eu agradecer ao administrador não é algo terrível. Não tem nenhum problema. Por exemplo, se alguém fizer uma doação para o canal, alguém der uma ajuda, eu vou agradecer essa pessoa, eu não vou estar fazendo idolatria porque eu agradeci ela. Então aqui a lógica era a mesma, só que o que virou depois foi... Se perdeu, a geração se passou, eles faziam isso do jeito correto, esse agradecimento aos astros, agradecimento a forças da natureza. Essa geração passou uma, duas, três, o pessoal esqueceu exatamente do porquê que eles estavam agradecendo aquilo, e aquilo virou como algo principal, não só como um meio, não só como um intermediário. Ele virou como algo principal e a idolatria ficou do seu jeito totalmente proibido, isto é, ordenei que não fossem servidos nem honrados. Ou seja, um agradecimento, o sol... Óbvio que também não é para agradecer diretamente, mas a gente fala, o sol faz, quando o sol nasce, ele ilumina a terra e disso as plantas crescem. Ou seja, você reconhece que existe poder daquilo, que como você vai se proteger ou aproveitar daquela força da natureza, do vento, do sol, do que for. Mas nada disso é para virar idolatria. Eu ordenei que não fossem servidos nem honrados. Ou ainda, eu não os designei para governar o mundo, como imaginam aqueles que os cultuam. 4. Isso for contado a você, e você ouvir a respeito, investigue cuidadosamente, e se for verdade, estando confirmado que essa abominação foi praticada em Israel, que é o que? Alguém que se desviou do caminho e está adorando ídolos. E se isso for contado a você, isto é, essa informação chegar até você e você ouvir e investigar, apurando cuidadosamente, assim como em outros assuntos que chegam ao tribunal, você, como juiz, não deve contentar apenas com aquilo que ouviu. Cabe a você examinar cuidadosamente os fatos e comprovar seus detalhes a fim de fundamentar a acusação. E eis que ficou esclarecido que é verdade. O fato está confirmado, essa abominação, essa idolatria foi praticada em Israel. 5. Então leve esse homem ou essa mulher que praticou essa coisa má, até os portões da sua cidade, o homem ou a mulher, e apedrejos com pedras e morrerão. Então todo aquele que se prostrou para a estátua, para a pedra, pau, imagem de um homem, imagem de um animal, imagem de algum astro, ou mesmo para algum astro diretamente, é claro que hoje em dia esse versículo não é aplicado, porque não temos o tribunal,
certo? Rabínico, o nível de entendimento do mundo não é suficiente para ter um tribunal. Você já tem vários motivos do porquê hoje em dia não é aplicado, mas a gente ter essa consciência da gravidade. A Torá vem nos dar o peso da gravidade do problema de praticar idolatria. É como você sustentar a vida inteira seu filho ou uma pessoa e depois de décadas essa pessoa começar a agradecer ao banco. Calma aí, por que você está agradecendo ao banco? Eu deposito para você no banco. Eu vejo o dinheiro no banco, eu vou agradecer e vou cultuar o banco. Calma aí, eu sou o seu pai, eu que estou te enviando dinheiro todo mês. Não, eu não vejo você lá, eu vejo o banco. É parecido com isso, é um absurdo completo. Engraçado que religiões por aí pelo mundo que vêm falar que é a continuação da Torá, né, onde aqui está escrito claramente a gravidade da idolatria, esses, dia e noite, se ajoelham e se prostram para estátuas. Vai entender, né? E depois dizem que o livro deles é a continuação do nosso, seja qual for a religião. Muitas se enquadram nessa situação. E leva esse homem ou essa mulher que praticou essa coisa, amar até os portões da sociedade, o homem ou a mulher, isto é, os indivíduos que praticaram a idolatria, e apedreje-os com pedras e morrerão. No portão da cidade. Apedreje-os com pedra e morrerão. É isso aí. Pelo apoio de duas testemunhas, ou seja, para ser algo público, todos verem que dentro daquele local foi praticado aquela idolatria, vai levar para o portão da cidade e todos vão ver o nível de gravidade de praticar um ato tão abominável. 6. Pelo depoimento de duas testemunhas ou três testemunhas, será morto aquele que deve morrer, não será morto pelo depoimento de uma única testemunha. Então aqui não existe uma testemunha no tribunal da Torá, são duas testemunhas ou mais. No mínimo duas. Pelo depoimento de duas testemunhas ou três testemunhas, será morto aquele que deve morrer. Em um julgamento que envolve pena de morte, é indispensável que o testemunho seja apresentado por pelo menos duas testemunhas. Lembrando que os juízes fazem toda a hakirá, que é a investigação, e etc. Calma aí, são duas testemunhas, mas são verdadeiras, eles têm alguma ideia, algum argumento em contradição, está tudo alinhado, e mesmo assim, nossos sábios dizem que se tivesse uma morte dentro de 70 anos, a cada 70 anos uma morte, o tribunal seria considerado tribunal Arzari, um tribunal cruel, e deveria ser trocado os membros, né, os 71 membros do tribunal teriam de ser trocados, porque era considerado um tribunal sangrento, um tribunal cruel. Então, mesmo que havia todo tipo de caso onde tal pessoa fosse acusada e a pena fosse de morte, ainda assim eram tão minuciosos para encontrar um furo na coisa, porque aqui o objetivo não é matar ninguém, o objetivo é que ninguém cometa atos terríveis. Esse é o objetivo da Torá. A Torá, se Hashem tivesse como objetivo matar pessoas porque descumpriu sua ordem, o mundo nem precisaria existir. E Hashem não precisa de um tribunal para isso. Ele mesmo pode fazer um ataque cardíaco na pessoa, a pessoa simplesmente morreu. Por quê? Morte súbita. Mas qual a explicação? Ninguém conseguiu explicar. Certo? A Hashem não precisa disso. Isso aqui é para a gente aprender a gravidade da lei, certo? O quão importante é a lei da Torá. Pelo depoimento de duas testemunhas ou três testemunhas, será morto aquele que deve morrer. Em um julgamento que envolve pena de morte, é indispensável que o testemunho seja apresentado pelo menos duas testemunhas. Não será morto pelo depoimento de uma única testemunha, mesmo que uma única testemunha possa dar apoio à versão relatada a respeito de determinada pessoa, isso não é suficiente para decidir que alguém seja condenado à morte. Duas testemunhas conferem ao acontecimento um caráter objetivo, pois a objetividade implica sair do âmbito de um único indivíduo, de seu companheiro, de seu conhecimento, percepção, experiência, e passar ao âmbito de duas pessoas, o que proporciona maior confiabilidade. Ou seja, uma pessoa, ela interpreta a realidade de um jeito único. Conforme ela cresceu, o que ela aprendeu, as experiências que ela teve, aqui a gente aprende com Stanzelets, que isso é a percepção, o entendimento
e o testemunho que alguém tem sobre algo. Duas pessoas estão num local onde aconteceu ali algum evento, não sei, sobrenatural. Pode ser um furacão passou ali, um tornado, algo do tipo. Um vai explicar assim, o outro vai explicar diferente. Certo? Os dois estavam num discurso. Os dois estavam numa aula de Torá. Quando eles saírem de lá, um vai ressaltar um ponto, outro vai ressaltar um ponto diferente no geral. Porque são conhecimento, percepção, experiência do mundo diferente. O que ela viveu, o que foi ensinado a ela pelos pais aí por diante. Então, por isso, precisa de duas pessoas para proporcionar maior confiabilidade. Naturalmente, cada uma dessas testemunhas é interrogada separadamente e suas declarações são confrontadas com as declarações da outra. A mão das testemunhas será a primeira contra essa pessoa para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim elimine o mal do seu meio. Então, quando vai ser executado um decreto de morte, uma pena de morte, quem vai executar vão ser o que? As testemunhas. Eles vão ter que fazer, aqui no caso do apedrejamento, quem vai jogar as primeiras pedras vão ser as testemunhas, e depois vem o resto do povo. A mão das aqui a gente pode ver como algo cruel, né? Uau, voltamos à era das cavernas, a era medieval, onde pessoas morriam em praça pública sendo apedrejada. Quando a pessoa ela entende o tamanho do problema que ela está causando por fazer idolatria, então isso fica até pequeno perto do problema que ela causa. Ela traz destruição e morte para o mundo inteiro. E, obviamente, o objetivo da pena de morte não é aplicar ela. É botar a pessoa com entendimento da gravidade daquilo para que ela não chegue nem perto de fazer. A mão das testemunhas será a primeira contra ela para matá-lo. E lembrando que a gente vai também ter que dar uma outra introdução. Quando as duas testemunhas vem uma pessoa cometendo idolatria, as testemunhas têm que chegar para essa. Ó, vamos botar um caso. Duas testemunhas estão andando no caminho e estão vendo lá um judeu fazendo um altar de pedra e se prostrando. As testemunhas têm que chegar para esse judeu. Elas não podem, a partir de agora que elas viram, correr para o tribunal e falar. Não podem? Por quê? Porque pode ser que aquele judeu não sabe que é proibido fazer idolatria. Pode ser que ele não sabe. Ou pode ser que ele sabe e esqueceu. Então tem que chegar até ele, falar com ele: pessoa, você sabe que é proibido você fazer idolatria. E adicionar. E a pena para quem faz idolatria no tribunal rabínico, no tribunal judaico, é pena de morte. Aí ele fala: ah, uau, é verdade? Poxa, não sabia, desculpa. Ok. Aí ele foi ali para um outro cantinho, sentou, começou a mexer na mochila dele nas coisas. Passaram-se 5 minutos. Ele se levantou, olhou para um lado e para o outro, se levantou e voltou para o culto. Voltou para cultuar a pedra. Essas testemunhas se esconderam atrás da árvore. E agora fica a pergunta: vai poder agora correr para o tribunal para falar que já avisou para esse? E a resposta é não. E 5 minutos pode ser que ele já se esqueceu. Então tem que ser torque de burro, tem que ser num tempo muito curto. Então tem que voltar e falar: fulano de tal, proibido, ou seja, dá o aviso de novo. E se passaram 5 minutos, de novo. 5 minutos de novo. Agora, se eles chegarem e falarem: é proibido se prostrar para a estátua, pena de morte, tribunal rabínico, especificarem, explicarem. Ele falar: não me importo, ainda assim eu continuo e faço, aí ele vai ser pego e vai ser levado para o tribunal e vai ser aplicado sobre ele pena de morte. Em outras palavras, é alguém que quer se suicidar. É um suicida. Ele de propósito quer morrer. Nessas circunstâncias, uma pessoa morre por cometer qualquer transgressão que seja que sua punição seja pena de morte. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e a mão de todo o povo. Por último, embora as testemunhas não sejam aquelas que concluem a execução da pena de morte, são aquelas que iniciam o cumprimento da sentença. Por isso, se as testemunhas estiverem fazendo uma acusação falsa contra o réu, uma delas poderá recuar no último momento e retirar seu testemunho. A obrigação de as testemunhas participarem da execução da sentença enfatiza diante delas toda a responsabilidade que carregam por seu depoimento. Assim, elimine o mal do meio de vocês. Se surgir para você uma questão difícil demais para ser julgada, seja entre um tipo de sangue ou outro,
entre uma causa e outra, entre uma afecção e outra de disputa em suas cidades, não levante-se e vá ao lugar que o Eterno seu Deus... Desculpa. Então levante-se e vá até o lugar que o Eterno seu Deus escolher. Quando uma questão seja todos os tipos de casos judaicos que os juízes tiverem que julgar e for difícil demais, eles não tiverem conseguindo resolver, eles vão ter que ir para algum lugar. Eles vão ter que ir para o lugar que o Eterno seu Deus escolher. Vamos entender o que isso significa. Quando uma questão for difícil demais, isto é, ficar oculto, ou seja, o juiz ele não saber o que fazer. Para você, uma questão de julgamento. Se você não souber como decidir uma questão jurídica, seja por dificuldade em distinguir entre um sangue e o outro sangue, isto é, entre sangue de uma pessoa inocente, um caso de pena de morte, o sangue da pessoa culpada, ou ainda entre sangue puro e impuro, isso com relação a ciclo menstrual feminino e outras coisas, nas leis relacionadas ao sangue propriamente dito, se você não souber decidir entre uma causa e outra em questões monetárias, não sabendo qual a lei deve comparar o caso que está diante de você, e se não souber distinguir entre uma afecção e outra, as leis das afecções de Tsarat, ou seja, a lepra de quem fala Lachonará, ou de quem tem Gava, tem uma lista de comportamentos negativos nas quais resultam em Tsarat. Tsarat é como se fosse uma lepra de cor branca na pele. E quando houver divergência entre as opiniões de dois ou mais juízes e lhes for difícil chegar a uma decisão, a situação poderá chegar a questões de disputa. Uma discussão destinada a esclarecer a verdade em suas cidades, nos portões onde os julgamentos são realizados. Então levante-se e vá ao lugar onde o Eterno seu Deus escolher, onde estão os maiores especialistas e conhecedores da Torá. Então tem vários tribunais, vai ter o do bairro, vai ter o da cidade, vai ter o do país e daí por diante. Então é isso. O tribunal onde você se encontra não foi suficiente para resolver o caso, leva para o outro que é maior. Não foi suficiente porque é maior. Não foi suficiente porque é maior. Até chegar no Beit HaMikdash. Vai os sacerdotes e levitas, vai os sacerdotes, os levitas e o juiz que estiver naquele tempo, consulte-os e eles declararão declararão a você qual a decisão do julgamento. Vai os sacerdotes, os levitas, que devem dedicar-se continuamente ao estudo da Torá e ao seu ensinamento, e ao juiz de mais alta autoridade, o chefe do grande tribunal que estiver naquele tempo, consulte-os, e eles declararão a você qual é a decisão do julgamento. Os juízes devem conhecer a Torá em sua verdade. Porém, além disso, é concedida a eles a autoridade máxima para decidir, e serão eles que darão a decisão definitiva sobre o caso em questão. Então, mesmo se não souber, todos os tribunais que se passarem aquele caso difícil e ninguém souber a resolução, eles vão até o Beit HaMikdash, o templo sagrado, e lá, mesmo se eles não souberem a resposta, eles vão, através da profecia, Urim Betumim, que os meios sobrenaturais de conexão com o Criador que eles tiverem, através disso eles vão consultar o próprio Deus para saber qual é a lei. 10. E faça de acordo com a decisão que eles declararem a você daquele lugar de que o Eterno escolher. Tenha cuidado de agir conforme tudo o que eles ensinarem a você. E faça de acordo com a decisão que eles declararem a você daquele lugar que o Eterno escolher. Tenha cuidado de agir conforme tudo o que eles ensinarem a você, isto é, os juízes do grande tribunal, do Beit HaMikdash, do Sanedrin. 11. De acordo com a Torá que eles ensinarem a você, e de acordo com o julgamento que disserem a você, assim deverá fazer. Não se desvie daquilo que eles declararem a você, nem para a direita, nem para a esquerda. De acordo com a Torá que esses juízes ensinarem a você, e de acordo com o julgamento que disserem a você, assim deverá fazer. Não se desvie daquilo. Aqui é uma lei. Aqui ele vai explicar, E o homem que agir de modo intencional e arrogante, recusando-se a ouvir o sacerdote que está ali para servir o Eterno, seu Deus, ou o juiz, esse homem morrerá, assim elimine o mal de Israel. Então aqui é o reformismo. Aqui foram para o tribunal, perguntaram qual que é a lei. Aqui pode cumprir o Shabat, pode andar de carro no Shabat ou não, pode fazer tal coisa ou não, pode
Sabe, todo tipo de lei, essa comida é kasher ou não. É claro que aqui julgando um caso da Torá, e aconteceu que foram num tribunal, o tribunal não sabia, foram no outro, no outro, no outro, no outro, chegaram no grande tribunal do Beit HaMikdash. Lá foi decidido que a lei funciona do jeito A. Chegou um sábio de qualquer lugar de Israel, entendeu que a lei funciona do jeito B. Ele pode entender isso como uma conduta dele, como um entendimento da lei para ele. Até aí, a nível estudo, tudo bem, é o direito dele entender que a lei é diferente, mesmo que o tribunal falou A. Porém, qual que é a diferença? Se ele ensinar para o público que o jeito que deve ser feito é do jeito que o próprio Rav, esse sábio independente, falou que é, ou seja, jeito B, indo contra o Tribunal Superior do Beit HaMikdash, o maior de todos, esse daqui vai ser considerado Zaken Mamre, que é um idoso, um velho, revoltado. E pegam ele e fazem o que? Matam ele, assim como está explicado nesse versículo. O homem que agir de modo intencional e arrogante, recusando-se a ouvir o sacerdote que está ali para servir o Eterno, seu Deus, e você está indo contra o homem de Deus, contra o Cohen, ou o juiz, esse homem morrerá. Assim você vai o que? Eliminar o mal de Israel. Esse é o mal que está dentro de Israel, esse reformista que vai contra a lei da Torá. Se ele falar a lei funciona desse jeito, conforme foi dito pelo Sanedrin, e eu entendo diferente, a nível estudo, a nível compreensão, a nível entendimento, eu entendo desse outro jeito. Então, qual que é a lei A? E o que você diz sobre o B? Não, eu tenho toda uma explicação sobre como seria, como tem toda uma lógica por detrás, mas no final não sai assim para a lei final. Então, esses reformistas que vêm pegar a lei da Torá, mesmo que os maiores sábios da geração, o Shulchan Aruch já saiu que a lei é tal, sabe? O Rambam já explicou que a lei é tal, o Rav Ovadia já digeriu tudo isso, o Rav, todos os Rabanim, o Razonish, o Rabino dos Ashkenazim, sabe, inúmeros rabinos contemporâneos já digeriram tudo que Hazal nos ensinaram e nos passam dentro do código de leis que a gente aprende hoje em dia. Vem alguém aleatório de qualquer outro lugar e falar: não, pode vestir o carro no Shabat e passear. Não, pode começar a inventar todo tipo de lei que vai contra o princípio básico. Não é diferente do Zaken Mamre, e no final Hashem pede: assim elimine o mal de Israel. E o homem que agir de maneira intencional e arrogante, recusando-se a ouvir o sacerdote que está ali para servir o Eterno, seu Deus, isto é, o sumo sacerdote, ou o juiz que está na frente do tribunal, esse homem morrerá. Assim elimine o mal que existe em desafiar a autoridade do centro do sistema judicial, ou seja, alguém que está desafiando, que está indo contra ali de propósito. É claro que se ele não souber e coisa e tal, ele não escutou que o tribunal proferiu a lei de um jeito, ele não sabia disso, ele profere de outro, aí sobre isso não foi dito pena de morte. Mas sobre esse que insiste, é reformista mesmo, e fala que tá todo mundo errado se ele tá certo, aí a coisa fica feia para ele. Bom, avançamos 10 páginas. Aqui temos quase 40 minutos de gravação. Eu não vou poder continuar, infelizmente. Então é isso. Vocês podem continuar por vocês mesmos através do estudo PDF que está aberto. E é isso. Nos vemos no próximo. Espero poder continuar gravando e conseguir pelo menos terminar a leitura da Paraxá do modo mais simples do mundo, certo? E poder, até o final dessa semana, conseguir terminar essa, que semana que vem já é outra Paraxá. E a gente tem que se preparar aí para conseguir acompanhar o ritmo. Se Deus quiser, a gente vai se esforçar para isso. E para você que realmente preza pela nossa dedicação ao Sabedoria da Torá, para que a gente possa alcançar a agilidade, a velocidade, a quantidade incrível de estudo e de sabedoria para passar para os senhores, para a gente também aprender através dos livros e só conseguir passar. Cliquem aqui embaixo, assinem a Evo, desse modo vocês vão estar ajudando a contribuição aqui do Sabedoria da Torá. Membros, cliquem aqui embaixo, assinem, certo? Façam uma doação para o canal, posso deixar o Pix aqui na descrição. Então é isso, para que a gente possa cada vez mais atingir, porque por mim a gente poderia continuar esse PDF até o fim, só que vai demorar mais ou menos 5 vezes
o tempo de 40 minutos, né? É um tempinho. Então é isso, vamos ficando por aqui. Tudo de bom e até o próximo estudo.